Boa noite, me chamo Leônidas Brasileiro e para mim é um prazer estar aqui representando pelo IPTEC para poder apresentar a evolução da segurança como ciência. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Um minutinho. Dois. Pronto. Então, pessoal, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a evolução da segurança como ciência e nós vamos ver como que essa ciência evoluiu ao longo do tempo e como nós estamos hoje. Hoje nós vivemos num ambiente que é VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e os nossos sistemas de trabalho, desde os sistemas sociotécnicos até os sistemas usados nas empresas, informatizados, são sistemas BANI, que são Brittle, anxious, nonlinear and incomprehensible, ou seja, frágeis, ansiosos, não lineares e incompreensíveis. Então, a gente vai passar uma hora aí, um pouquinho menos, um pouquinho mais, conversando sobre esses assuntos. E, para começar, eu queria colocar algumas regras aqui. Essa é a minha apresentação, então, sou um consultor de HSE, tenho uma trajetória aí em grandes empresas multinacionais. Minha trajetória acadêmica, eu sou engenheiro mecânico de segurança, especialista em segurança de processos, fiz o treinamento no NEBOSH e estou concluindo o meu mestrado em sistema de gestão aqui na UF. E as regras para nossa live hoje são as seguintes. Primeiro, ninguém sabe tudo. Segundo, a sua experiência é tão válida quanto a minha. Então, eu espero aí que haja participação durante a nossa live. E para participar, pode ser através do chat, que tem o Gustavo que está me auxiliando aí, que vai colocar as questões para mim. E tem também o nosso Mente. Eu já peço aí que quem está com o celular na mão, né, já escaneie o QR Code para poder acessar o Mente, ou acessa aqui www.mente.com e coloca o código 4736 ou de 738, e toda vez que aparecer o QR Code na apresentação, é porque vai ter alguma interação. Deixa eu começar aqui já. Então, essa aqui é a nossa telinha do Mente, né? Então, vou começar aqui a coleta das informações. Primeira coisa, eu queria que cada um colocasse aí, indicasse, né, se é profissional de segurança, se é estudante, se é profissional de outra área ou se é outra coisa. Confesso que eu não pensei muito nas questões que eu coloquei aqui. Eu poderia ter colocado, puxa vida, profissional de saúde, gestor, trabalhador da indústria, poderia ter colocado um monte de coisa. Mas foi o que me ocorreu na área, na hora aqui. Então, eu peço que tenham um pouquinho de paciência aí e procurem colocar a sua formação, a sua atividade principal aí. Eu sei que existe um delay entre o que eu falo aqui no Zoom e o que sai no LinkedIn, mas eu aguardo aí, vou deixar a tela aqui aberta enquanto a apresentação está correndo, e quando a gente for ver a outra pergunta, a gente vai ver essa tela populada aqui, como é que ficou. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Muito bem. Pessoal, segurança é um assunto que é muito caro para mim. Eu sou profissional de segurança há mais de 20 anos já. Já vivi muita coisa, já trabalhei em muitas indústrias, já tomei decisões certas, decisões erradas, fiz muita coisa que deu certo, coisas que não deram certo. O que eu tenho certeza absoluta é que segurança é um tema importante, está na vida de todos nós. Eu acho que, na minha opinião, toda engenharia, mesmo engenharia mecânica, civil, tudo no final das contas ela só existe por conta da segurança, porque nós queremos que as máquinas funcionem, que os prédios fiquem de pé e que ninguém sofra com a tecnologia que nos envolve. E isso me fez chegar à conclusão que o tema segurança ele é pouco compreendido, muitas vezes ele é subestimado, como se fosse uma coisa simples, fácil, e ele precisa ser bem gerenciado.
e nós conhecemos a evolução da segurança como ciência, ajuda a gente a ser mais assertivo aí na forma de gerenciar a segurança. Então, dado que segurança é importante, que ela precisa ser melhor entendida em profundidade, que é um tema subestimado, tem que ser bem gerenciado, aí eu faço a pergunta, né? E o que que é a segurança afinal? Eu já vi muitas definições diferentes de segurança. Já vi pessoas falar coisas que, na minha visão, não têm a ver com segurança. Então, eu queria colocar aqui no mente de novo, né, para ver como que a gente entende. Poxa, participação está fraca aqui. Vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de participação no que se refere à segurança. Então, aqui, gente, segurança, o que que é segurança, né? Então, quem está usando o mente aí, pode ver que pode colocar uma frase, né, dizendo o que que é segurança. Deixa eu abrir o meu aqui para poder participar também. Tá? Leitor de código de barras. Aí eu venho aqui, aponto para minha tela, achou, abriu o mente, e aí mostra na telinha aqui, ó. Segurança para mim é algo muito importante. Aí eu enviei. Então apareceu aqui algo muito importante. Bom, mas algo muito importante é muito vago. Tem outras definições que a gente vê por aí que falam que segurança ela pode ser zero acidente. Zero acidente, a gente já vê em muitas empresas dizendo, olha, segurança é zero acidente é muito importante, nós perseguimos zero acidente, nós não admitimos acidentes. E zero acidentes parece ser bom, parece ser a única meta moralmente aceitável. Só que é uma meta ingênua. E quando a gente investiga e começa a militar aí na segurança e em várias indústrias, várias organizações, a gente começa a ver que todo mundo sabe, os gestores, trabalhadores experientes, que só dá para atingir zero acidente por um período limitado ou quando a gente controla todas as variáveis do trabalho, o que nem sempre é possível. E que o foco excessivo no zero acidentes, ele acaba gerando hipocrisia por parte dos gestores e cinismo por parte dos trabalhadores. E contribui aí fortemente com a um silêncio organizacional que acaba prejudicando a segurança psicológica que é necessária para que as pessoas se expressem. Muito bom. Dando sequência aqui, gente. Só para lembrar aqui, né? Então, ninguém gosta de acidente, ninguém quer acidente, e a primeira reação que nós temos quando vemos um acidente, como que está aqui na tela, é procurar entender o que aconteceu e, dependendo de quem está olhando, quem é o culpado. Mas essa não é uma forma muito desejável de agir. Eu queria apresentar uma forma melhor de definir o que é segurança, que é uma definição que vem lá da OIT e da OMS. É uma definição bem antiga, que ela foi escrita pela primeira vez em 1950. Ela foi revisada em 2014, mas o cerne dela continua o mesmo. Então, fala que segurança, e aqui engloba também saúde, segurança e saúde do trabalho, é o conjunto de disciplinas que visam proteger a saúde e promover a segurança e o bem-estar dos trabalhadores em todos os setores da atividade, em todas as etapas de sua vida profissional. Ou seja, uma coisa bem ampla, bem ambiciosa. Tem uma outra definição que eu gosto bastante, que é desses pesquisadores aqui do Hofstra, Petkova, do Laerte, Renier, que eles falam assim, olha, segurança é o resultado do conjunto de ações, medidas, modelos mentais, etc., em uma organização que levam ao aumento do desempenho e à redução de perdas relacionadas às operações. Então, isso ultrapassa, extrapola
a questão da segurança pessoal e tem a ver com o negócio. Então, segurança é isso. Deixa eu ver se tem mais uma contribuição sim aqui no Mente. Opa, apareceu um negócio legal aqui. Essa é muito boa. Segurança para mim é estruturas, processos e programas que visam alcançar o propósito operacional, atendendo à legislação e fornecendo recursos e meios para a execução segura das atividades. Muito bom. Tá uma definição bem interessante aqui, muito bacana mesmo. Dou meus parabéns aí para quem colocou essa definição, porque ela está muito alinhada com essa da OIT e com as definições modernas de segurança que nós temos. Voltando aqui para a nossa apresentação, eu queria discutir um pouquinho as razões pelas quais se faz segurança. E aí, vamos lá para o Mente de novo, vai trocar a telinha aqui. E aí, gente, eu peço que coloque aqui no Mente, tá? Eu vejo que tem algumas respostas aqui no, no Zoom. Eu prefiro as respostas no Mente. Então, gente, por que que a gente tem que promover segurança? Então, para poder responder, então você coloca aqui aponta seu celular para o QR Code, ou se já tiver no Mente, já até deve ter trocado a telinha aqui, como está no meu celular aqui. Então, por que devemos promover a segurança? Vou responder aqui para garantir o bem de todos os trabalhadores. Tá aqui a minha resposta. Bom, pessoal, eu vou colocar a página aqui compartilhar aqui o endereço do Mente. Deixa eu, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Então, pessoal, quem quiser acessar o Mente direto, eu coloquei aqui no chat. Esse link dá direto lá no Mente. Bom, eu vou passar para nossa interação aqui. E é o seguinte, lembrando um pouquinho da Olimpíada ainda, eu fiz aqui isso em forma de algo. Então, nosso alvo é segurança, e a segurança ela tem que ser algo que deve ser perseguido em função de. Opa, vou botar aqui. Ela tem que ser perseguida em função de ser um preceito moral, né? De ser uma questão econômica e de ser um requisito legal. Isso aqui não é fonte dos dados da minha cabeça. Isso aqui é um tema muito importante que é colocado no curso do NEBOSH. Então, lá é colocado, segurança é MEL. O mestre Sérgio Duarte colocava isso muito bem. Então, segurança ela tem que ser um preceito moral, uma questão econômica e um requisito legal. E por que que tem que ser os três ao mesmo tempo? Vou explicar. Vamos para a próxima tela aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no mente. Não tem. Gente, me ajuda aí, participa aí. Olha só o que acontece quando a gente persegue a segurança só como um preceito moral. Nós estamos buscando excelência. Ótimo, perfeito. A gente quer fazer o melhor que existe, o melhor que é possível para garantir o bem-estar de todos e que todos fiquem íntegros, vão para suas casas em boa condição de saúde e que ninguém jamais sofra algum ferimento no trabalho. Isso quer dizer que eu vou empregar as melhores tecnologias, que eu não vou regular nada. Surgiu algum item de proteção, eu vou disponibilizar. O efeito colateral disso, aliás, e se eu perseguir só como um requisito legal, eu estou buscando a conformidade. Eu estou buscando aqui uma forma de, é, de garantir que eu estou de acordo com todas as regulamentações, que eu não estou perdendo nada em termos de regulamentação, que todas as NRs que existem, eu estou cumprindo. Que se eu olhar lá no Código de Processo Civil, artigo 174, ninguém nunca vai poder me dizer que eu sou negligente, imprudente,
ou em perito. Então, eu consigo garantir que eu estou em conformidade com tudo. E, por último, eu posso perseguir como se fosse uma vantagem econômica, então buscando eficiência. Eu quero garantir que todos os gastos que eu faço em segurança são justos, que eu gasto só o necessário, que eu obtenho os melhores retornos quanto a isso. Perseguir individualmente cada uma dessas objetivos traz efeitos colaterais. Então, se eu perseguir com preceito moral, eu tenho custo infinito, porque nada é suficiente para segurança. Como eu já ouvi um diretor falar, é um buraco sem fundo. Nada é suficiente. Eu sempre tenho que estar é, investindo em segurança. Se eu considero como preceito moral, é isso mesmo. Se eu considero como um requisito legal, eu gero a cultura do medo. Eu já vivenciei isso em diversas organizações e é quando o profissional de segurança ele fala assim, olha, eu tenho que fazer tal coisa para garantir que ninguém vai ser preso, que quando chegar na frente do capa preta, tá tudo em dia. A gente tem que atender a regulamentação, sim, mas quando você foca só nisso, você gera essa cultura do medo e as pessoas se sentem oprimidas. Não é um ambiente bom de trabalhar. E por último, se eu focar só em vantagem econômica, eu acabo gerando a mediocridade, porque eu estou sempre balançando, fazendo o balanço, olha, de quanto eu vou investir, quanto eu vou ter de retorno. Eu quero investir sempre o mínimo indispensável. Isso quer dizer o quê? Comprar o pior EPI, economizar na manutenção dos equipamentos, implementar as medidas de proteção as mais baratas possíveis. Isso gera realmente a mediocridade. Bom, eu vou pular agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova no mente. Ah, legal, tem bastante aqui, ó. Por que devemos promover a segurança? Por vários fatores, né? Percepção social, atendimento da legislação, imagem da empresa, garantia da integridade física na execução do seu trabalho, proteger a própria integridade física e evolutiva. Bom, muito bom. Manter o bem-estar e saúde das pessoas e a integridade das instalações. Excelente. Parte da garantia intrínseca da manutenção dos sistemas sociotécnicos complexos. Olha, já está antecipando um pouquinho aqui meu assunto. Bom, porque a integridade física e mental do trabalhador deve ser preservada. Concordo. Para oportunizar a empresa, pessoas e sociedade a atingir níveis de evolução no que tange à manutenção da vida. Bacana. Aqui está mais um pouquinho direcionado até o preceito moral, que eu acho que dentro desse equilíbrio aí que a gente tem que ter entre os três, pessoalmente, é o que mais me governa. Realmente eu entendo que é um preceito moral, mas eu sei também que a gente tem que atender a regulamentação, que a gente tem que ter vantagem econômica, porque senão a gente acaba aqui no custo infinito. Deixa eu passar para o cerne da apresentação agora, que é a evolução de segurança. Eu vou fazer uso aqui de um gráfico que eu gosto muito, que eu, durante a pesquisa do mestrado, me deparei com ele, do Harvey, Watson e Date. Eles estavam falando sobre HRO e apresentaram esse gráfico aqui, que ele resume muito bem o progresso de segurança em mais ou menos ondas aqui. Então, a Revolução Industrial, ela foi determinante aqui em dar início à questão da evolução da segurança. A gente chama aqui de idade técnica. Na Revolução Industrial, começaram os processos de trabalho começaram a deixar de ser artesanais para ser industriais. O artesanato é feito por um especialista, no tempo dele, com os recursos que ele escolhe, sem uma pressão do tempo muito, muito pronunciada. Certamente haviam acidentes também na Idade Média ou antes disso, na Antiguidade lá, porque lá já existia construções feitas com pedras e forjamento de aço, etc., ferro, né, bronze, etc. Mas na Idade Média, no final da Idade Média, lá em 1800 e pouco, a Revolução Industrial fez com que os processos industriais fossem cada vez mais sofisticados, onde eram aplicados maiores níveis de energia e mais intensidade de trabalho.
mais gente trabalhando para dar mais produção. E com isso fez com que aumentasse a frequência e severidade dos acidentes. Então a gente vê aqui algumas figuras, né, do pessoal trabalhando, não existia muita proteção, o trabalho era feito por pessoas simples, às vezes até crianças que não eram preparadas, como é na época das guildas do trabalho artesanal, que era o aprendiz, que aprendia com o mestre, com tempo, com paciência. Agora não, agora a produção tem que ir lá produzir, tem que aprender rápido e se vira, e eu quero meu produto pronto. E com isso, começaram a surgir pressões sociais, e esses acidentes começaram a ser intoleráveis. Então, os sindicatos fizeram pressão sobre os políticos fizeram passar regulamentações que foram tomando corpo aí durante o século XIX, no século XX, isso foi intensificado, né, no mundo todo, a partir da Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e chegando aqui no Brasil com 1940, basicamente. A segunda onda aqui, que é a onda dos fatores humanos, ela fez surgir a ergonomia. Isso aqui está mais ou menos calhando aqui com a Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial as máquinas e equipamentos começaram a ser cada vez mais complicados, difíceis de operar. E aí isso requereu que os controles, as formas de se posicionar, de entender os equipamentos fossem melhores, porque senão os resultados iam continuar sendo ruins. Tem uma história interessante aqui que, na minha visão, serviu como um dos estopins para que surgisse a questão dos fatores humanos, que da metade para o final da guerra, os Estados Unidos e a Inglaterra estavam bombardeando a Alemanha e usavam esses aviões aqui, que é o B-17 e o B-29. Era uma fortaleza e a super fortaleza voadora. Esses aviões voavam a partir da Inglaterra ou de uma parte da França que já estava sob o controle aliado para bombardear as cidades alemãs. Os alemães defendiam as suas cidades ferozmente porque eles sabiam que esses aviões estavam carregados de bombas e iam causar um estrago tremendo nas cidades deles. E para quem estava nesses aviões aqui, era muito difícil também, porque eles estavam voando nos céus inimigos, que eram defendidos por pilotos que estavam defendendo suas próprias casas, então estavam super motivados. Esses aviões tinham esquadrilhas em volta que os defendiam, mas nem sempre era necessário. Então, volta e meia, esses aviões chegavam destruídos, eram atingidos, tinha gente morta, gente ferida, e o começou a acontecer um fenômeno muito interessante que quando o avião chegava para pousar lá, depois de voltar da missão, de soltar todas as suas bombas, o avião pousava e de repente ele caía no chão, né? O trem de pouso cedia e o avião plof, caía no chão. Poxa, aí os oficiais da Força Aérea Americana começaram a investigar o que está acontecendo e viam que era o piloto que ele acionava o botão, a alavanca do trem de pouso, com o avião já no chão, ou perto do chão. E, poxa, o piloto é um idiota. Ele voou a missão, agora ele está chegando aqui e está destruindo o avião. Organização militar, investigação, punição, vida que segue. Só que isso se repetiu muitas vezes. E, poxa, será que todo piloto é idiota? Aí viram que não, não é isso que está acontecendo, deve ter mais coisas. Aí viram o seguinte, olha, não pode ser todo mundo idiota. E outra, esse piloto e toda a tripulação estão voltando de uma missão super estressante, onde eles estavam literalmente sob fogo, muitas vezes estavam com gente ferida, o próprio piloto podia estar ferido e estava chegando ali no final da missão dele. E aí esse cara aqui, o Alfonso Chapanis, ele viu o seguinte, gente, o problema é outro. Eu não sei exatamente quais são as alavancas, mas ele falou o seguinte, olha, a alavanca do trem de pouso é igual à alavanca do flap. Flap é aquela partezinha que tem na asa do avião que ela aumenta um pouquinho a área para dar mais sustentação na hora do pouso, que a velocidade é menor. Então, gente, é isso que está acontecendo. O cara está estressado no final da missão, ele erra, ele é humano, ele não está fazendo por querer, nem porque ele é covarde, né? Porque
alguns oficiais falam, não, o pessoal tá destruindo o avião porque é covarde e não quer mais voltar para frente de batalha. O Chapanis provou que não era o caso. E aí, em função do trabalho dele, até hoje, todos os aviões, quando você entra no cockpit, o layout é padronizado. E é muito interessante porque a alavanca do flap, ela tem forma do mazinho, um flapzinho, e a alavanca do trem de pouso é uma rodinha. Então, aí fica muito mais difícil do piloto se confundir, porque ele vai colocar a mão ali, opa, isso aqui é o flap, isso aqui é o trem de pouso. Então, isso é o que deu início aí aos fatores humanos. Dando sequência ao nosso progresso aqui, lá pela década de 70 e 80, né, houveram acidentes gravíssimos em indústria de processo, Flexboro, Seveso e outros, que fizeram surgir a segurança de sistemas. O que que é isso, gente? É isso aqui, ó. Então, o sistema instrumental de segurança, eles são automações. Então, se a gente vai numa indústria de processo, refinaria, plataforma de petróleo, tudo tem válvulas e tem um negócio que eles chamam de SIS, que é o Sistema Instrumental de Segurança, e as válvulas todas são interligadas com sensores que prevêem lá, que conseguem detectar a pressão, vazão, temperatura, tem uma automação quanto a isso, e tem válvulas que são automáticas que fazem o controle desse negócio para reduzir a intervenção humana e assim garantir um nível um pouco maior de segurança. Vou deixar esse aqui um pouquinho para o lado, que é o sistema de gestão de segurança, que a gente vai falar dele já já. Muito bem. Aí, ainda que no meio da década de 80, em função de alguns acidentes gravíssimos também, Three Mile Island, que foi um acidente nuclear, um quase acidente, na verdade, e outros acidentes de processos seríssimos, teve um sociólogo chamado Charles Sparrow, que ele escreveu um livro chamado Acidentes Normais, Vivendo com Tecnologias de Alto Risco. E aí isso se deu na época o nome de Teoria dos Acidentes Normais. Dando um resumo muito por cima, ele falou assim, gente, olha só, o nível de tecnologia que nós temos e o nível de risco está tão alto e é tão difícil controlar que a gente não deveria mais usar. É muito perigoso. Não vão mais usar. Não vão mais usar refinaria, não vão mais usar energia nuclear. A gente precisa voltar a usar coisas mais simples. Isso ia causar um impacto muito grande na economia e pensa bem, a gente ia voltar para dar da pedra quase, né? Então, o que que foi feito, né? Depois do lançamento do livro, que teve uma grande repercussão, o presidente americano da época, que eu acho que era o Nixon, ele convocou alguns estudiosos da Universidade de Berkeley, Laporte, Rosling, Carlin Roberts, e, encomendou para eles um estudo sobre sistemas sistemas complicados mesmo. E esses caras, eles estudaram torres de controle aéreo, porta-aviões e as próprias nucleares, que apesar do risco altíssimo, a taxa de acidentes é baixa. Tem pouquíssimo acidente com esses equipamentos aí. E aí eles detectaram que existem algumas características comuns entre todos esses, toda a gestão desse tipo de sistema sociotécnico, que a gente vai ver muito brevemente. Não é a ideia do nosso treinamento aqui aprofundar em nenhuma das abordagens das novas visões, mas eu só queria mostrar de onde surgiu a HRO e ela está entre nós até hoje. Bom, na década de 2000, aqui a partir de 2000 para cá, alguns estudiosos e profissionais estavam expressando alguma insatisfação com a forma como a gestão de segurança estava sendo feita, porque a gente faz um montão de coisa, né? Fazia e não dava resultado que a gente esperava. E com isso começou a surgir as ideias da engenharia de resiliência, que foi culminado aqui com um livro que foi escrito pelo Eric Honagel, David Woods e Nancy Livingston, que falou assim, gente, olha só, nós estamos partindo do pressuposto que se tudo for feito conforme a gente planejou, vamos ter sucesso. E se tiver alguma malfunção, algum problema, algum erro, vamos ter falha.
Só que essa conclusão está sendo feita numa amostra que está bem ruim, assim, porque se eu considerar 10 mil eventos, né, 10 mil operações entre sucesso e falha, a gente vê que somente uma em cada 10 mil deu problema. As outras 9.999 foram de acordo com o que planejei. Então, isso não pode significar que está tudo errado. Isso tem mais coisa aí. E aí ele chegou ao seguinte, olha só, o trabalho, ele acontece da mesma forma o tempo todo, com algumas variações. O trabalho nem sempre é feito da forma igual. É mesmo um operador numa linha de montagem, ele não aperta o parafuso que ele tem que apertar da mesma forma. Às vezes o parafuso espana, ele tem que trocar, às vezes ele está com mais pressa, às vezes demora mais, às vezes a peça que ele precisava não chegou. Então sempre tem uma variabilidade. E aí essa variabilidade é que define uma combinação de eventos que pode chegar nos resultados aceitáveis ou nos resultados inaceitáveis, que são os acidentes, incidentes, né? Então, esse foi aqui a base da engenharia de resiliência. Então, esse aqui é o nosso panorama evolutivo, e aí eu vou falar um pouquinho dos sistemas de gestão de segurança. E, antes disso, a idade adaptativa, a partir da engenharia de resiliência e da organização de alta confiabilidade, é o que gerou essas novas visões de segurança, que é um assunto que eu tenho estudado bastante. Então, quando a gente fala de ROP, segurança 2, segurança diferente, engenharia de resiliência, organizações de alta confiabilidade, todas elas têm alguma similaridade entre si e vieram mais ou menos da mesma origem, foi a engenharia de sistemas cognitivos lá do Rasmussen na década de 70. De qualquer forma, os sistemas de gestão de segurança são as formas preferenciais, hoje em dia, de fazer gestão. Porque se eu olhar para ISO 45001, lá é um sistema de gestão de segurança. Pessoal do petróleo e gás aí, a gente tem o SGSO, o LTDT, o sistema de gestão do CCPS, PSM, todos esses são sistemas de gestão de segurança que são modos de controle. E dada a origem deles, que vem lá do, depois do sistema de gestão da qualidade, que vem lá do PDCA, o CSGT é um PDCA, e lembrando que o PDCA ele vem do controle estatístico de processo, lá do Shewhart, que quando o Shewhart criou isso, depois foi desenvolvido pelo Deming, a ideia era aplicar isso para problemas mecânicos. Então, você tem lá um problema que você faz um parafuso e às vezes o parafuso sai do tamanho, sai menor, sai maior. Aí você usa uma carta de controle, identifica o que está acontecendo, regula a máquina e checa o que está acontecendo. Faz a regulagem, verifica se funcionou, faz novo ajuste, não funcionou, faz de novo e assim por diante, até que você resolve o problema. E essa forma de trabalhar foi aplicada também ao sistema de gestão. Muito bom. Aí, gente, o sistema de gestão, ele é a forma preferencial de trabalho e eles funcionam. Porém, o PDCA, ele acaba sendo um problema, porque eu estou tentando aplicar uma metodologia que foi criada para sistemas complicados num sistema que é complexo. Eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença. E lembrando também que o trabalho, ele sempre é diferente do que a gente pensa. Então, quando você vai observar uma operação sendo feita no campo, ela nunca é exatamente igual ao que está no procedimento. Não é, nunca é. Ela pode ser muito parecida, quase igual, mas exatamente igual não é. E quando a gente fala no PDCA, ele também olha pouco para os fatores humanos, né? Porque ela é uma metodologia mecanicista. Gente, olha só, complexidade, ela é um fenômeno que ela acontece e, e pode ser explicado da seguinte forma. Uma boa forma é comparar. Então, eu tenho aqui, isso aqui representa um sistema complicado. Um sistema complicado, apesar dele ser bem difícil de entender aqui, eu sei exatamente, se eu mexer numa bolinha aqui, eu puxo essa, empurro aquela, eu sei
Posso inferir qual é o efeito que vai ter em cada movimentação que eu faço. Já num sistema complexo, que é o sistema B aqui, eu não estou nem enxergando quais são as relações. Eu não sei o que vai acontecer se eu mexer nessa bolinha aqui, para que lado vão as outras, se elas vão se mexer, se o fato de eu mexer aqui, elas vão ter algum efeito que eu não previ, né? E aí, para explicar melhor a complexidade, eu vou usar aqui o conhecimento de um pesquisador italiano chamado Riccardo Patriarca. Ele fala o seguinte, olha, um sistema sociotécnico complexo, que são os nossos sistemas de trabalho, a organização que a gente trabalha, a empresa que a gente vai todo dia, é um sistema sociotécnico complexo. Ele tem decomponibilidade funcional limitada, ou seja, ele tem uma natureza entrelaçada que não garante se eu separar as partes, eu vou ter a mesma coisa. Não é igual um carro que eu desmonto e consigo montar de volta e consigo ver exatamente o que cada um faz. Um sistema sociotécnico complexo, às vezes uma parte faz mais ou menos e interage de forma distinta entre uma e outra. Existe também no sistema complexo sociotécnico um não determinismo. Dificilmente eu consigo antecipar com precisão o comportamento desse sistema, com base numa peça só, uma parte só. Mesmo que eu saiba exatamente como funciona determinada componente. Por exemplo, puxa vida, o departamento de qualidade funciona assim. Sim, sozinho, dentro da organização, é diferente. E outra que a informação, a informação está distribuída, não está centralizada num lugar só. Está distribuída nas pessoas que estão no sistema. E elas nem sempre conseguem compartilhar tudo ao mesmo tempo ou conforme adequado. E uma propriedade interessantíssima que é a emergência e a auto-organização. Existem coisas que aparecem no sistema sociotécnico que você não planejou. E ele se organiza para se adequar a essas todas as partes aí. Então, a gente diz aqui que segurança é uma propriedade emergente. Dito tudo isso, o patriarca fala o seguinte, gente, olha só, para a gente fazer gestão do sistema sociotécnico complexo, tem que ter abordagem de gestão inovadora. Então, não dá para fazer o mais do mesmo e tratar tudo como se fosse mecanicista, com PDCA para tudo. E não é que o PDCA é ruim, gente. O PDCA é uma coisa muito boa. Porém, existe uma ansiedade de fechar logo o PDCA, a gente não dedica muito tempo ali na parte do check. A gente quer partir logo para fechar e se livrar da ação. Eu só queria usar um pouquinho do tempo aqui para falar do trabalho imaginado versus trabalho real. Eu já falei que eles são diferentes, mas eu queria explicar por que que é diferente. Trabalho real é o que você sendo, é o que a gente vê sendo feito de fato. É, é a coisa como ela é, a peça sendo montada, com as ferramentas para o trabalhador lá, colocando na mão dele. Isso é o trabalho real. Para que chegasse nessa configuração, alguém pensou em como fazer isso. Na época lá do trabalho artesanal, era a mesma pessoa. O artesão ele ia pensar como fazer a peça e ele mesmo ia fazer com as mãos dele. Como fruto do Taylorismo, com a divisão do trabalho, então o engenheiro pensou como é que o trabalho ia ser feito e o trabalhador é quem tem que fazer. Para fechar passar essa informação aqui do trabalho imaginado, que está na cabeça do engenheiro, que tem que ser feito, até o trabalho real que é feito de verdade, ele é procedimentado, ele é escrito, ele é descrito. Então, tem um procedimento que diz, olha, você vai cumprir tais e tais etapas para chegar na sua tarefa. A gente vê aqui pela sobreposição das sombras aqui, que eles não são iguais. Então, tem coisas que está descrito aqui, está prescrito e que foi pensado conforme imaginado e que cobre um pouquinho aqui o trabalho real, mas não cobre tudo. E tem outra, pessoal. Existe o trabalho descrito, que é como as pessoas falam que faz o trabalho. E é diferente tanto do que ele é feito quanto do que é imaginado. Mas por que que é diferente? Porque como existe uma diferença entre o trabalho imaginado e o trabalho real, que ela é meio nebulosa, às vezes as pessoas que fazem trabalho real têm que adotar
táticas não previstas e não muito recomendáveis para fazer o seu trabalho. E se elas contar que elas fazem isso, elas vão ter prejuízos. Um exemplo que eu acabo sempre lembrando é de uma vez que fiquei sabendo uma indústria que foi proibido o uso de marretas. Então, poxa, teve um acidente com marreta, o trabalho era feito com marreta, alguém imaginou, puxa, se a gente não usar marreta, elimina o problema. Beleza, então foi criada uma regra, trabalho prescrito, que não pode usar marreta. E a gente faz a inspeção em campo e vê lá a peça montada com marca de marretada. Aí a gente pergunta, fulano, essa peça aqui usou marreta? Não, senhor, não usou marreta. Aí conversa, explica que a gente não vai levar isso adiante, que está tendo entender problema, e aí a pessoa conversa, olha, a gente usa uma marreta, tem uma marreta aqui que a gente guarda, a gente não conta para ninguém, porque eu preciso fazer essa atividade aqui, eu tenho que entregar essa montagem no tempo adequado, eu não consigo fazer sem montagem, se eu tiver que usar marreta, tem que chamar Deus e o mundo aqui, e demora para caramba, eu não consigo resolver esse negócio, então a gente usa a marreta e não conta para ninguém. Então, se ele contar que estava usando a marreta, ele vai ser punido, então ele prefere usar a marreta e falar que está usando a tal da marreta. Muito bom. Aí, completando aqui, a tarefa imaginada são os tipos de tarefas que existem aqui, e lembrando que o PDCA ele é sempre baseado no trabalho imaginado, e esse é diferente do trabalho real, portanto, o que é planejado não é exatamente o que é feito. E aí isso abre espaço para o erro humano. E o erro humano, pessoal, eu queria resgatar aqui um, um post que eu fiz recentemente no LinkedIn, que eu sou fã de Fórmula 1, gosto muito. Eu estava assistindo o treino e me chamou a atenção que o carro da Williams, ele saiu com esse insuflador de ar aqui acoplado no carro. O piloto ficou chateado, pararam o treino, a Williams foi multada. E aí, erro do mecânico, né? Puxa vida, erro. Fórmula 1 tem erro? Tem erro sim. Esse outro cara aqui, ó. Ah, e aí provavelmente alguém falou: esse mecânico é incompetente. Onde já se viu o cara esquecer o insuflador no carro e deixar o carro sair para a pista? Incompetente. Esse cara aqui, Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, ele também errou. Se alguém vai lembrar, aqui na largada do GP de Baku, do Azerbaijão, de 2021, ele estava na pole position, os carros todos arrancaram e ele foi reto. Poxa, o melhor piloto do mundo, estava brigando pelo campeonato, o cara erra, dá um mole desses. Aí foram ver que o que ele fez, ele esqueceu de acionar um botãozinho no painel do carro dele, que esse botão distribui a força de frenagem para aquecer os pneus na volta de apresentação. Só que o piloto tem que desligar isso para a corrida, porque senão ele não consegue frear direito, fica muita força no freio da frente, trava as rodas e não consegue fazer a curva. Então, ele errou também, né? E aí eu queria dar algumas visões sobre o erro humano. Eu vou trazer aqui várias perspectivas do Heinrich, lá de 1930 e 40, do Ruizon, do Rasmussen, da década de 90, e esses outros aqui mais recentes da década dos anos 2000, 2010. O Heinrich, eu peguei esse dado aqui da tese de pós-graduação, de mestrado do Carsten Busch, né? E aí ele resgatou lá as figuras que nós todos usamos, as figuras originais da pirâmide, né? Dos dominós, e aqui os dominós ele fala aqui, ó, ambiente social, falha da pessoa, ato inseguro. Então, ele fala aqui da origem dos acidentes, né? Então considera que o erro é uma falha da pessoa, então ele já sabe que todo mundo falha. E aqui, olha que interessante, aquela informação que a gente tem lá que 88% dos acidentes são devidos à causa humana, vem daqui, vem desse livro aqui, ó. O próprio o Heinrich falava assim, olha, é, as falhas humanas estão devidas a conhecimento, a atitude, a aptidão para o trabalho e a habilidade, e pode causar atos inseguros das pessoas ou condições mecânicas inadequadas que geram acidentes, dos quais 98% são de um tipo prevenível, 50% podem ser prevenidos e 2% não pode ser prevenido. Então, naquela época, ele achava que
2% dos acidentes ia acontecer mesmo. Essa era a visão dele do erro, que era um dominózinho aqui. E aqui eu queria só chamar a atenção que isso confirma aquela questão lá do, do Ronagel, né? Que a taxa de acertos e erros, ela é 4 sigma. A gente sempre vai ter uma taxinha, que é o que esses 2% não são preveníveis aqui, que o Heinrich já antecipava. O Reason, ele considera que os erros levam aos atos inseguros e classifica esses atos em deslizes, que é o erro que a pessoa sabe que tem que fazer, mas ela falha na hora de fazer. O lapso é um erro de memória, que a pessoa ela erra o que tem que fazer, esquece uma etapa. O engano é um erro cognitivo, que a pessoa sabe o que tem que fazer, mas toma uma decisão errada porque ela tem uma informação errada do ambiente. E a violação é um desvio deliberado. A pessoa é, burlou alguma coisa porque entendeu que podia ter alguma vantagem ali. Isso não necessariamente é uma coisa repreensível, porque pode ser que ele quisesse ganhar tempo e naquela organização fazer as coisas mais rápido é bem visto. Mas esses são a forma que o Reason enxerga os erros. O Rasmussen, que vem lá da indústria nuclear da Dinamarca, ele entende que o erro é parte natural do comportamento humano num sistema sociotécnico e que tem que ser compreendido dentro do contexto das limitações do sistema, da tomada de decisão, sob condição incerta, e de como as pessoas se adaptam às demandas das pessoas do ambiente. É uma definição muito mais rica e que nos diz muito mais sobre os ambientes sociotécnicos. E que o erro pode ser resultado de limitação cognitiva, de não conseguir processar as informações disponíveis, de adaptação para lidar com uma situação complexa, né? Ou seja, a pessoa ela aprendeu um caminho e já não lê o manual, já faz automático. Heurística, gente, é como a gente troca a marcha do carro. Então, a gente não olha o manual, não olha para a marcha para trocar a marcha. A gente já sabe que está ali, faz rapidamente, faz o movimento do pé e vida que segue. Isso é uma heurística e as pessoas fazem heurísticas no trabalho o tempo todo. Ou então, as pressões por tempo e eficiência. Quando tem pressão para otimizar o desempenho, os comportamentos podem ser ajustados. E isso levou o Rasmussen a ver que o erro era alguma coisa inevitável, um sistema complexos, e que essas falhas ocorrem, né, os acidentes ocorrem quando as salvaguardas e defesas não são suficientes para absorver ou mitigar os efeitos dos erros humanos. Muito bacana isso aqui, muito interessante. Ronag, a gente já falou um pouquinho do que a origem dos erros aqui, ela é da variabilidade do trabalho, e pode levar tanto a resultado bom quanto a resultado ruim, e ele cunhou um negócio muito bacana chamado princípio ETO, que é o Efficiency Thoroughness Trade-off, que é o princípio do balanceamento da eficiência e da meticulosidade. Meticulosidade é o quão detalhadamente você coloca a sua atenção para fazer uma tarefa. Eficiência é quão rápido você faz, o quão automatizado você faz. Então, quando eu foco aqui em rendimento de produção, eu quero ser mais eficiente. Quando eu foco em segurança e qualidade, eu preciso ser mais meticuloso. E nunca é possível maximizar os dois lados, ser com uma balança mesmo, que é a contribuição do Ron aqui para a gestão de segurança. O Decker, ele nos chama a atenção para a visão em túnel. Por quê? Quando a gente faz uma avaliação de acidente, é muito fácil para quem está aqui de fora e depois que aconteceu, ver exatamente qual foi o erro que a pessoa envolvida no acidente cometeu. Puxa, se ele não tivesse apertado o botão X, se tivesse ficado em tal lugar, não tinha acontecido. Beleza. Mas certamente a pessoa que estava lá no meio do problema, sofrendo a pressão e com o nível de informação que ele tinha, tendo tomado decisões que ele precisava tomar, não sabia desse detalhe todo, porque se ele soubesse, teria tomado decisão diferente, não tinha um acidente. Nós, depois, a gente está usando o viés retrospectivo e estamos olhando de fora do túnel. O cara estava no meio aqui da escuridão, só tendo a consciência dele para tomar a decisão, submetido à pressão do tempo, à cultura da organização, tudo isso. O Decker também ele criou um negócio chamado cultura justa, ou que a gente chama também de gestão de consequências, que depois ele renegou esse trabalho.
mas parecia uma coisa muito bacana, que era um fluxograma aqui que para definir se a pessoa era culpada ou não de determinado erro. Então, tinha a ver que se a pessoa entendeu o trabalho, se a ação foi feita conforme adequado, se o resultado é o que ela queria fazer, e isso tinha aqui uma escala, né, de quanto mais envolvida a pessoa estava, né, de ter alguma ação adequada, mais pesado tinha que ser a sanção. Isso é a famosa gestão de consequências e a razão pela qual o Decker renegou esse trabalho é que ele percebeu que ao longo do tempo que quando se fazia uma análise dessa aqui, existe sempre uma pressão em algumas organizações para realmente achar um culpado. Então, gente, isso aqui não está certo, eu não quero mais ser o pai desse negócio aqui. Chegamos aqui, gente, no Conquer, que é o grande patrocinador do Hop. O Hop, ele enxerga aqui que a culpa, alguns princípios, né? Que a culpa não corrige nada, então que não adianta a gente culpar por falha, situação imprevista, porque ninguém queria que ela acontecesse, e que o contexto impulsiona o comportamento, que as pessoas agem de acordo com o contexto e que, consequentemente, falhas, como já dizia lá o Rasmussen, pode acontecer em função do contexto mesmo. E que, chegando aqui, que o erro é normal, que mesmo as melhores pessoas cometem erros. Olha lá o Lewis Hamilton, né? Poxa, ninguém pode dizer que ele é um mau piloto. Ele não é, ele é um dos melhores que tem. O cara tem 7 títulos mundiais. Errou. O Hop clássico, ele tem 5 princípios, mas eu achei mais 3 aqui que eu achei interessantes, que são lá do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que fala que situação propensa a erro pode ser previsível, gerenciável e prevenível. Pode ser. Se a gente estudar bastante o sistema, a gente consegue até detectar. E que a gente pode evitar eventos através da compreensão das razões da ocorrência. E, gente, olha só que bacana aqui. Lembra aqui da complexidade? Então, eu tenho esse emaranhado todo aqui, um sistema sociotécnico complexo, não sei exatamente como é que vai reagir, mas eu tenho um super-herói aqui que é o humano. O humano, ele consegue, lá na frente de trabalho, entender todo o ambiente de acordo com as pressões que ele está e 99,99% das vezes ele vai tomar a decisão mais adequada para conseguir os resultados que são necessários para a organização. Vai usar da expertise dele, do conhecimento, vai se adaptar e vai agir adequadamente. E o que influencia são os fatores humanos. Estamos chegando aqui ao final do nosso tempo e eu queria fazer uma última interação. Deixa eu voltar aqui para o Mente. E aí eu queria, se a gente consegue fazer uma nuvem de palavra bacana aqui. O que, que é informar um fator humano? O Dr. Josué França e o Ron Nagel, essa dupla de peso aqui, escreveu um artigo muito bacana, que eu usei um pedacinho, onde eles dizem o seguinte: olha, gente, os fatores humanos são todos aqueles fatores organizacionais, tecnológicos, ambientais, individuais e outros fatores que se influenciam entre si e que influenciam o trabalho do ser humano que está ali naquele ambiente, está executando uma atividade. Então, esses são os fatores humanos. Então, eu queria desafiar aí o grupo que está assistindo para ver se você consegue identificar. Quando a gente fala aqui de organizacional, o que que é? Pode ser, sei lá, a, o organograma, hierarquia, ambiental, calor, frio, individual, nível de treinamento da pessoa, fator tecnológico, máquina que está sendo usada, ferramenta, outros fatores. Não sei. Queria ouvir as contribuições do pessoal aí. Vamos ver se você pôs um surpreso aqui no mente. Legal. Senso, habilidade, percepção. Aqui, a meu ver, são fatores individuais. Alguém arrisca aí um fator tecnológico? Não? Vou dar mais um minutinho aqui. Fazer um suspense, porque depois eu tenho uma surpresa bem bacana aqui para apresentar. Vamos lá, gente. Mais uma respostinha só.
E eu vou colocar aqui. ah, Complexidade, boa. Muito bom. Gente, o tempo correu muito rápido. Já são 8 horas, passou voando. E eu preciso... Ó, legal, aqui a minha instrução, conhecimento, percepção, atenção. Bacana. Restrição do orçamento. Ó, essa aqui é organizacional. Conhecimento técnico. Isso aqui posso enquadrar como até tecnológico, eu acho. Ou individual, não sei. Depende do que a pessoa quis falar. Respeito é uma questão, a meu ver, organizacional. Muito bom. Deixa eu comparar essa nossa nuvem de palavras com o que é proposto aqui pelo Thomas Doro e o Vitor Nazaré. Quando eu vi esse diagrama deles aqui, eu achei maravilhoso. Então, o Thomas Doro e o Vitor Nazaré, estou muito feliz por eles publicaram, eu acho que vai ser publicado nessa edição da revista Ação Econômica, um artigo chamado Modelagem de Fatores Humanos em Sistemas Sociotécnicos Complexos. E aí eles colocam aqui, olha, existem fatores ambientais que eu posso exemplificar como ruído, calor, layout, chuva, umidade, vibração, poluição, furacão, fator tecnológico, inovação, design, inspeção, manutenção, proteção, investimento, fator individual, experiência, liderança, motivação, relacionamento, fator organizacional, padrão, decisão, hierarquia, e tem outros fatores que influenciam também fortemente o negócio, que é política, eleição, questão tributária, questão governamental, o compliance, que são as leis, normas, os regulamentos. Certamente Thomas Doro, eu não sei se ele está vendo aí ou não, explicaria isso aí muito melhor. Mas eu estou muito feliz de poder mostrar isso aqui depois da publicação e dar o crédito devido aí ao Thomas Doro e o Vitor Nazaré. E tem essas questões aqui de economia também. Então, tudo isso, gente, influencia o negócio e, consequentemente, influencia segurança. Então, isso aqui são nossos fatores humanos. E aí, gente, eu queria fazer um resumão aqui que é o seguinte, ó. A segurança, ela é um problema perverso ou indomável. Por quê? Porque não acaba nunca. A atividade de trabalho está sempre evoluindo, sempre mudando, e a gente está sempre tendo que propor coisas novas e melhorar os sistemas. E outra, sempre está entrando gente nova que precisa ser aculturada, treinada, ambientada, né? E isso me leva à conclusão que fazer gestão de segurança não foi, não é, provavelmente nunca vai ser fácil, porque a gente vai estar sempre nos deparando com problemas que se repetem, com organizações que são fluídas, num ambiente que é VUCA, né, que é, volátil, incerto, complexo, e o A me fugiu a memória agora, né? E os erros acontecerão, independentemente de quão bem treinadas elas sejam, elas vão acontecer. Então a gente precisa reduzir a ocorrência dos erros, a gente precisa remover, identificar as armadilhas de erros, ou seja, aquelas questões que tinha lá no B17 lá, poxa, duas alavancas iguais, uma fazendo uma coisa, outra fazendo outra. Era muito fácil errar. Quantas coisas nós temos nas nossas organizações hoje em dia que são assim, que fazem com que errar seja muito fácil para as pessoas. A gente tem que identificar e remover isso. A gente precisa capacitar os trabalhadores, e isso vai além do adestrar. Então, não adianta a gente colocar numa sala, é, passar um treinamento em PowerPoint e dizer que está treinado. Não, tem que ser uma coisa mais prática, mais on the job, e acompanhar as pessoas para que elas aprendam e se aculturem nas suas equipes para que possam desempenhar suas tarefas da melhor forma possível. E isso inclui também ouvir os trabalhadores. E outra, nós temos que reduzir as consequências dos erros das pessoas. Um erro, a gente precisa aumentar a capacidade, ou seja, o nível de proteção que os sistemas têm, porque um erro não pode custar a vida ou alterar a vida de ninguém. Na Fórmula 1, tem exemplos bacanas, né? O uso daquela proteção que chama Halo, que vai em cima da cabeça do piloto, é de alguns anos.
Antes, os carros eram abertos, porém, em função de um acidente gravíssimo, foi definida aquela proteção. Foi um aprendizado após o acidente, mas a gente pode aprender antes do acidente, através do aprendizado organizacional, que a gente pode marcar um outro encontro para falar sobre isso. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Deixa eu me despedir aqui. Aqui estão os meus contatos. Então, muito obrigado, pessoal que participou. Dá uma olhada no LinkedIn, tem alguns artigos bacanas, eu gosto de escrever. Comenta lá. Quiser mandar um e-mail, é esse e-mail aqui, ou meu telefone de contato está aqui. A gente está à disposição aí para conversar. Muito obrigado, gente.